pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Fome Animal, de 1992. É um filme muito pedido aqui nas Trashbacks do canal e por um bom motivo. É um filme que é uma bíblia do trash quase rival ao Evil Dead 2. Ele é comédia, terror, romance, gore, splatter, trash, tudo ao mesmo tempo. É um filme neozelandês, ele lançou por lá originalmente com o título de Brain Dead, mas ele também é conhecido como Dead Alive, que foi o título que deram pra ele no mercado norte-americano. Porque é quase um pré-requisito para filme trash ter mais de um título oficial na gringa. Ele é considerado um dos filmes mais sangrentos já feitos, é um filme nojento pra cacete e foi criação do Peter Jackson e sua esposa Fran Walsh, que escreveram o roteiro e depois o próprio Peter Jackson dirigiu. O que é meio bizarro se tu pensar assim, né? O Peter Jackson é o cara responsável por Senhor dos Anéis, uma das trilogias que mais venceu o Oscar na história do cinema, mas ele também é responsável por uma das maiores trasheiras já feitas. Inicialmente isso parece bem aleatório, mas se parar pra pensar, Fome Animal é um filme bem criativo e bem dirigido que já tem ali um pouco da essência e da técnica do que depois virou O Senhor dos Anéis. É uma comparação um pouco inusitada, mas é o mesmo diretor e ele tem um estilo, né? Eu já falei esse ano aqui no canal de outro filme do Peter Jackson na Trashback, Os Espíritos, dos anos 90 também. Falei a mesma coisa, né? Que era um filme bem dirigido que mostrava o potencial do Peter Jackson. E definitivamente Fome Animal é muito mais sujo, bem menos apropriado pra uma sessão da tarde, mas pra mim ele também é um filme mais divertido e mais memorável. Eu geralmente começo a Trashback falando sobre a produção do filme, mas Brain Dead não precisa de muita introdução pra isso. A história da produção não é muito complicada. Eles escreveram um roteiro, eles filmaram e rolou tudo suave, inclusive eles terminaram até antes do prazo. O filme não foi um sucesso de bilheteria muito grande quando lançou, mas depois que o Peter Jackson estourou com O Senhor dos Anéis, a galera foi buscar a filmografia dele e desenterraram essa trecheira que virou um cult classic. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Fome Animal, o que vocês acharam desse filme. Se vocês não assistiram ainda, eu recomendo que assistam. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, é bem bizarro. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Assim como a nossa caixa postal, se alguém quiser enviar algum presente, algum mimo, alguma coisa pra gente. E também é uma sessão Trashback, então eu já vou deixar liberado o aviso pra spoilers. É um filme antigo, não tão antigo como alguns que eu já falei aqui no canal, mas ainda assim é antigo e spoiler tá liberado. Fome Animal eu acho que dá pra dizer que é um filme de zumbis. Não são zumbis tradicionais, obviamente, mas no geral acho que são zumbis. Só que o filme começa de um jeito bem inusitado. Ele começa com um trabalhador de zoológico da Nova Zelândia buscando um animal raro numa ilha habitada por nativos no meio do nada. Curiosamente, essa ilha se chama Skull Island, a Ilha da Caveira, que é a famosa ilha do King Kong. Foi uma referência óbvia ao filme dos anos 30, do qual o Peter Jackson é muito fã, e toda essa sequência de abertura de aventura na ilha com os nativos correndo atrás é uma referência ao filme dos anos 30 de um jeito ou de outro. E claro, isso tudo fica muito irônico, porque uns bons anos depois, o Peter Jackson revisitou a Ilha das Caveiras quando ele de fato dirigiu um remake de King Kong. E assim, eu não quero ficar forçando as comparações com O Senhor dos Anéis só porque é uma das minhas trilogias preferidas do cinema, mas já tem uma ligação aqui nessa primeira cena, porque o cenário que ele usou para essa Ilha da Caveira é o mesmo cenário que ele usa para o Caminho dos Mortos lá no Retorno do Rei. Então, tem isso. Mas enfim, é esse animal que é capturado na ilha e levado de volta para Nova Zelândia que desencadeia a trama. Como eu disse, é uma história de zumbi não tradicional, alguma coisa entre Evil Dead e A Volta dos Mortos-Vivos. Esse animal é um rato macaco esquisito que transmite o vírus zumbi por mordida e por acaso ele acaba mordendo a mãe do protagonista num zoológico. Mas ao invés de anunciar para o mundo, o protagonista tenta esconder isso e cuidar do problema de zumbis ele mesmo, sem ninguém saber. Mas é claro que merda acontece, mais zumbis vão sendo criados, a situação sai completamente de controle e termina com um fuzuê enorme na casa. É até meio esquisito tentar explicar essa trama aqui, porque é um roteiro que tem muita coisa acontecendo. Isso é bem característico da dupla Jackson Walsh, esses roteiros grandiosos. E o que eu tentar falar aqui não vai fazer jus à insanidade geral que é esse filme. Eu acho que, antes de mais nada, esse é um filme de comédia. E o humor dele é bem variado. Tem umas piadinhas mais inteligentes, tem um humor bem trapalhões, bem pastelão, e tem aquele humor trash que vem dos efeitos de sangue e gore extremamente exagerados. E isso é tudo estabelecido nessa primeira cena logo de cara. É um oficial do zoológico enfiando um decreto do governo na cara dos nativos e eles imediatamente rasgando tudo.
E no final, os caras descobrindo os arranhões no corpo do cara e decepando os membros dele aos poucos. É uma cena de terror gravada como uma comédia que tem um timing cômico perfeito, tanto das atuações ali quanto dos efeitos trash também. A história então vai para essa cidade pequena, onde o Lionel, o protagonista bitolado, marca um encontro com a Paquita, a moça latina, no zoológico. A mãe controladora dele decide bisbilhotar os dois e é mordida pelo rato macaco esquisito. E aí ela vai lentamente virando um zumbi, infectando as outras pessoas. Essa trama toda é meio um monte de coisa aleatória acontecendo e o protagonista tentando viver a vida normal dele ali, lidando com tudo isso de um jeito bem passivo. A maioria dos problemas que agravam a trama são só umas coisas que acontecem com ele sem ele tomar muita ação. E tem muitas cenas aqui que a parada fica muito surtada do nada e parece só que enfiaram uma sketch aleatória do Hermes e Renato no meio do filme. Tem uma parte toda na trama que só tá lá pra aumentar o número de zumbis dos quais o protagonista tem que tomar conta. O que acontece é que a mãe zumbi decide sair de casa, é atropelada e é declarada como morta, então rola um funeral. Só que o protagonista sabe que ela vai sair da tumba, então ele vai esperar ela no cemitério. Ele é aleatoriamente atacado por um grupo de jovens que estava no cemitério sem fazer nada e decide bater nele. E aí a mãe dele sai da tumba e ataca esses jovens. E tudo bem, essa cena é necessária para aumentar o número de zumbis na trama, para os jovens virarem zumbis e dificultar ainda mais a vida do protagonista. Mas o que não é necessário para a trama é uma sequência enorme do padre local lutando Kung Fu com os zumbis. Mas é claro, isso tá no filme e eu não vou reclamar. Porque é uma cena muito deslocada, mas ela é muito engraçada e é um dos melhores momentos do filme. Tem frases de efeito ótimas, tem uma coreografia muito boa que ao mesmo tempo é meio brega. É uma homenagem muito aleatória que vem do nada aos filmes de artes marciais e que também não dispensa o gore exagerado desse filme. É o padre arrancando as pernas do zumbi com uma rasteira, é muito bom. Esse padre talvez seja uma das melhores coisas do filme, com certeza uma das coisas mais memoráveis. Nessa linha de cenas aleatórias que só acontecem, uma que com certeza se destaca é a cena do bebê. Em dado momento da trama surge um bebê zumbi. Eu vou falar mais sobre ele depois. E sem nenhum motivo aparente, o protagonista decide levar o bebê pra passear. Na real, é implícito que ele não sabe que essas pessoas estão mortas, ele não sabe que elas são zumbis, ele acha que são pessoas doentes, então ele se dá o trabalho de tentar cuidar delas. Até onde ele sabe, é só um bebê normal, talvez bem mais feio, bem mais agressivo, mas que ele tem que cuidar, é responsabilidade dele. A cena é ele levando esse bebê num carrinho pra dar uma volta no parque. Eu adoro o plano que mostra que ele enfiou um monte de arame farpado no carrinho pra conter o bebê ali. Ele tá tentando agir normalmente, mas é um bebê zumbi, ele escapa, ele ataca as pessoas, e a cena vira uma comédia muito exagerada, do cara pegando um bonecão de bebê e batendo ele em todo lugar no parque, parece coisa do Cacete Planeta, é sensacional. E essa cena sim não acrescenta absolutamente nada pra trama. Ela só acontece, e isso tem um motivo na verdade. Eu disse antes, a produção do filme foi muito suave e eles acabaram o filme antes do prazo dele e sobrou dinheiro. E aí o Peter Jackson decidiu gravar essa cena só pelo meme, só pela piada e acabou deixando ela no filme. E tá lá, e é engraçado, funciona. Outro evento aleatório importante que só acontece com o protagonista é a festa que o tio mala dele decide dar no final. Isso leva todo o pandemônio e ao caos que acontece na última meia hora. E é um ponto da trama que não é estabelecido antes, ninguém marca essa festa na metade do filme, ela só acontece, ela começa, e é isso. Mas isso não significa que o roteiro seja desleixado. Isso é parte do humor, o elemento surpresa, mas os elementos que realmente precisam ser estabelecidos antes, ele estabelece muito bem. O protagonista usa o cortador de grama no começo, e no final é isso que ele usa pra matar quase todos os zumbis, é a arma característica dele, em uma cena que por si só é quase uma chuva de sangue falso. Tem uma cena também que a avó mística da Paquita dá um amuleto de proteção pro protagonista, que é relevante em vários outros momentos da trama, ajuda ele, inclusive, a matar o último zumbi, que é a própria mãe dele transformada. E até os bondes na rua que atropelam a mãe dele são bem estabelecidos antes, quando um bonde quase acerta o protagonista no começo. E tem até algumas piadas, um humor visual que é bem construído. Tem uma parte que o tio babaca pergunta se o protagonista encontrou os antigos filmes pornô do pai, e o protagonista responde que sim, só pra tirar o tio de casa. E mais tarde ele encontra um baú no sótão com as coisas do pai, e a primeira coisa que ele tira dali é um rolo de filme. É um humor bem sutil. Falando nos bondes, uma coisa bem legal desse filme é que ele é um filme de época também. A trama se passa em 1957. E eu juro que a primeira vez que eu vi o filme eu não percebi isso. Acho que é porque um filme de época você associa com uma coisa com mais classe, talvez.
não com essa trecheira violenta. Mas o filme não é mal feito, na verdade ele tem um design de produção de época que é muito bom. É bem impressionante, inclusive, para um filme de exploitation e splatter tão pesado. Os figurinos todos são apropriados para a época, os carros são apropriados e até os cenários são muito bem feitos. Uma boa parte desses cenários foi feito em miniatura, inclusive. Provavelmente era muito mais barato criar uma maquete da cidade e integrar no plano com os atores do que construir um cenário real de época. Eu gosto muito disso, porque quando você pensa em efeitos em Fome Animal, você pensa no gore e no sangue exagerado. Mas tem outras técnicas muito boas aqui que ajudam a construir essa atmosfera do filme que podem passar despercebidas. Esse design também tem algumas coisas visuais mais cômicas. Eu gosto dos potes de tranquilizante e veneno que parecem saídos direto de um episódio de Looney Tunes, só com uma tarja escrito grandão ali o que eles são. E tem a armadura anti-zumbi que o protagonista monta com um tranqueira que ele achou em casa, que não é nem relevante, não é nem utilizada, mas é um visual legal ali. Bem, a grande atração desse filme são os efeitos, né? Acho que isso já é óbvio. Como eu disse, é um filme com muito gore, muito sangue, tem todo tipo de efeito aqui, e a maioria é pra ser aquele exagero cômico, ou pra ser muito nojento, ou talvez os dois ao mesmo tempo. Tem todos os ferimentos da mãe, a mordida, e tem uma cena que a cara dela começa a cair e eles grudam com cola. Isso leva pra uma das cenas mais nojentas do filme, que é o almoço que ela tem com os convidados em casa. Dois membros de uma associação importante da cidade, essa coisa bem cidade pequena mesmo, vão lá fazer uma visita na casa da mãe. Pra manter as boas aparências, ela decide fingir que não tá nada de errado mesmo quando ela tá doente e literalmente caindo aos pedaços. É uma cena de comédia absurda e nojenta. A mãe tá com uns ferimentos grotescos e voa pus no prato do cara e ele come sem perceber. E depois a mãe come a própria orelha quando ela cai no prato também. Mas fica mais engraçado ainda porque o casal que tá visitando, a mulher tá horrorizada com tudo. Mas o cara não tá nem percebendo, ele tá lá só comendo, de boa, conversando, como se nada daquilo tivesse acontecido. E essa piada depois volta no funeral da mãe quando ele fala alguma coisa do tipo: nossa, a gente visitou a casa dela esses dias e ela tava a própria cara da saúde. Esse é um filme que tem vários tipos de efeito, né? As maquiagens e as próteses de sangue são o mais destacável, mas como eu disse, também tem stop motion em miniatura. O macaco-rato, na única cena que ele aparece no zoológico, é feito em estilo de stop motion antigo, o que é bem estiloso e também combina com as referências ao King Kong dos anos 30, combina com essa atmosfera de época do filme. E ainda tem os efeitos da mãe esmagando a cabeça do rato, que eu acho uma cena muito boa, porque além dos efeitos, é um ótimo jeito de estabelecer a personalidade controladora e psicopata da mãe, com ela batendo no bicho até a morte. As cenas de morte e efeitos de zumbis são ótimos e eles vão escalando, ficando cada vez mais exagerado conforme passa o filme. Alguns dos efeitos são bem toscões mesmo. É bonecão com jato de sangue saindo do pescoço, parece o tipo de coisa que você vê num show do Gore, mas a maioria dos efeitos é muito bom. Tem de tudo aqui, principalmente quando os zumbis atacam a festa no final. É cabeça sendo arrancada, é tripa pra todo lado, coração sendo arrancado, rosto sendo arrancado, dente sendo arrancado, caixa torácica sendo arrancada. Tem uma cena que o bebê zumbi rasga a cara da mulher e sai de dentro da cabeça dela. Mostrando essas imagens todas aqui, minha monetização nesse vídeo já era. Um abraço. Esse último eu acho legal como eles fazem a transição do efeito. É a cara da atriz na tela e ela passa a mão na frente da câmera bem rápido, e nessa passada de mão tem um corte bem sutil para a cabeça de efeito sendo rasgada ao meio. Isso acontece outras vezes no filme, essas transições de efeitos que são muito bem pensadas na direção para os efeitos serem mais impactantes. É um corte bem posicionado que troca um ator ou atriz presente ali para um manequim, e isso é bem feito o suficiente para você não perceber a troca. Isso é bem efetivo porque deixa mais difícil de saber quando que vai entrar um efeito. Em um filme trash mal feito, você consegue ver quando eles trocam pro bonecão, você sabe quando esperar um golpe. Mas aqui eles pensaram visualmente em como deixar mais difícil de ver isso. Por exemplo, tem essa cena que é uma atriz normal, ela vai reagir a alguma coisa horrível e cobre a cara com a mão. Quando ela faz isso, tem um corte muito certeiro que substitui a cabeça dela por um manequim, mas a mão tá na frente, a gente não vê. Então quando um braço de zumbi sai do meio da boca dela e ela virou um bonecão no meio da cena, é muito mais inesperado, é mais impactante. Esse é um desses filmes trash que eu acho que é fácil a galera assistir e falar que é um filme tão ruim que é bom, que ele é zoneado por causa da quantidade de monstro, da quantidade de sangue. Mas a real é que esse é um filme muito bem pensado, muito bem dirigido, com muito detalhezinho legal aqui pra fazer esses efeitos funcionarem do melhor jeito possível. E eu gosto que no final tem vários zumbis com efeitos e visuais diferentes também. Tem a zumbi que fica com a cabeça presa na lâmpada, acendendo, tem zumbi cortado ao meio, tem zumbi com um gnomo de jardim no lugar da cabeça, e até alguns tipos de body horror mais elaborados, tipo o tio Mala, quando ele vira um zumbi no final com a coluna toda zoada aparecendo pra cima.
Esse filme é tão surtado e criativo nas bizarrices dele que tem uma parte que o protagonista arranca os órgãos internos de um zumbi e os órgãos viram um personagem novo, um personagem diferente com a própria consciência que tá atacando e tentando matar o protagonista com os intestinos dele. E o pior é que eles realmente conseguiram fazer um design mais ou menos funcional para essa criatura. Tem uma parte ali dos órgãos que parece ser uma cabeça. Os zumbis nesse filme não funcionam com muita regra, às vezes eles funcionam igual o zumbi tradicional, às vezes é igual a Volta dos Mortos-Vivos, que cada membro decepado tem a vida própria. Ao mesmo tempo que tem a criatura intestino que saiu de dentro de outro zumbi, tem uma sala no final que tá cheia de membros decepados que estão mortos de verdade. Eu acho que a única regra que vale nesse filme é a regra do se é engraçado. Se é engraçado pra trama no momento, os membros revivem, senão eles estão mortos. Até toda a parte da trama de comédia com os zumbis começa com pouca coisa e vai escalando de absurdo pra absurdo. Tem outra cena nojenta que o protagonista tenta fazer todos os zumbis jantarem. É uma cena grotesca que acaba com o padre zumbi transando com a enfermeira zumbi e nascendo o famoso bebê zumbi. Eu acho isso legal do roteiro também, como ele constrói todos esses zumbis diferentes. E no final do filme tem uma cena enorme, uma batalha épica foda, que envolve todos esses zumbis em cenas de ação diferentes. O bebê zumbi aparece e reaparece várias vezes no final, atacando em momentos diferentes até se livrarem dele. O zumbi do cara que ataca o protagonista no cemitério também, ele sofre todo tipo de coisa e sempre volta depois, caindo aos pedaços, mas ainda tentando matar o protagonista. Esses dois servem quase como um tipo de mini-chefe no meio de toda essa confusão, porque quando acaba tudo, ainda tem o chefão final, que é o zumbi monstro gigante bizarro que a mãe do protagonista se transformou. Isso já parece uma referência mais direta ao Evil Dead 2, que tem aquele monstro que sai do porão também. Os dois são mais ou menos parecidos, só que parece que o objetivo do Peter Jackson aqui era fazer algo mais grotesco e maior que o Evil Dead 2. E acho que foi isso que ele fez. E agora que eu já falei disso tudo, vamos falar de quem são os personagens nessa trama. Tem o Lionel, o protagonista, e a mãe dele, que tem um lance meio psicose acontecendo, com a mãe abusiva e ciumenta que não quer que o filho saia com outras garotas. O figurino do Lionel lembra um pouco Norman Bates, os dois moram nessa casa na colina, a mãe é apresentada segurando uma faca, igual a do Psicose, e em certo momento da trama o Lionel está escondendo o corpo da mãe no porão da casa, igual Norman Bates. A diferença é que a mãe é uma zumbi e tem alguns outros corpos no porão também. A caracterização do protagonista é que ele é bem bitolado, ele é controlado pela mãe e ele tem um trauma de infância envolvendo água, que é uma reviravolta no final da trama. Você descobre que ele presenciou a mãe matando o pai e a amante afogados na banheira e que a mãe dele sempre foi uma psicopata mesmo. O grande arco de personagem dele acho que é ele aprender a se virar sozinho, porque ele começa como um cara que tá meio perdidaço lá no meio, meio passivo, como eu disse, as coisas acontecem com ele e ele vai tentando levar isso. Até que no final ele vira o grande fodelão, o herói do filme, que bate de frente com todos os zumbis e, claro, que toma coragem para enfrentar a própria mãe. A mãe é o vilão principal, um dos personagens mais importantes do filme. Acho que o tema principal da trama talvez seja o Lionel enfrentando a influência da mãe abusiva e controladora dele e aprendendo a desapegar dela. Isso, na verdade, não é nem um pouco sutil. Na última batalha contra a mãe monstro no telhado, ele literalmente volta para dentro da barriga dela e mata ela por dentro. A Paquita, a namorada, não tem tanta caracterização assim, mas até onde esse filme vai, ela é um personagem bem escrito. Ela se apaixona pelo protagonista porque ela tá convencida que ele é o homem da vida dela, porque a avó dela leu isso no tarô. E eu acho legal que é ela que toma a iniciativa o tempo todo. Tem um pouco de comédia romântica aqui nesses momentos dela com o Lionel, uns diálogos espertinhos, tipo ela fingindo que não sabe inglês muito bem e usando isso pra induzir o Lionel a chamar ela pra um encontro. Por conta disso, ela acaba se enfiando na furada toda que acontece no final, no ataque de zumbis, mas eu gosto que ela não é inútil. Quando ela descobre os mortos-vivos, ela que fala pro Lionel que essa galera tá morta, não tem jeito, ele tem que se livrar desse pessoal. E no final ela já tá lutando de volta com os zumbis, de igual pra igual, quebrando geral na porrada. Os outros personagens são quase todos caricaturas, e eu gosto muito aqui que faz parte do humor do filme, as atuações exageradas e os personagens são muito excêntricos, não importa o quão pequena seja a participação deles. Tem o padre que luta Kung Fu, como eu já disse, uma das melhores cenas do filme. Tem o tio babaca, que é um personagem tão sujo, tão caricato, tão desprezível, mas que rouba todas as cenas que ele aparece. Desde quando ele chega lá pela primeira vez, só pela caracterização, tu já saca que esse cara não presta, que ele é um aproveitador. E é isso, ele tá atrás da herança do Lionel, e quando ele descobre os zumbis, ele usa isso pra chantagear ele. E o pior é que por mais que esse personagem seja horrível,
horrível, seja muito babaca, ele ainda é um dos pontos mais engraçados do filme e um dos mais efetivos na luta contra os zumbis no final. Ele mata bastante bicho antes da mãe zumbi gigante matar ele. Essa morte dele é meio de chavada, a gente só vê ela acontecendo pela sombra na parede, o que é sempre uma boa técnica para economizar nos efeitos, mas que também serve um propósito legal pro filme aqui, que é construir um suspense e não mostrar o monstro gigante logo de cara. Eles deixam essa revelação para algumas cenas depois, quando ela sai do chão na sala, e é muito mais impactante ver ela aqui pela primeira vez. Tem outros personagens excêntricos, todos os personagens são excêntricos. Tem o doutor nazista que vende tranquilizante, que fala que é um refugiado da Europa, ao mesmo tempo que ele tá usando uma suástica no casaco. Aparece por uma cena só e só tá no filme pelo nonsense e nunca mais aparece. Tem o segundo interesse amoroso da Paquita, que eu acho engraçado também, porque ele é estabelecido muito no começo. Quando ele aparece de novo e ameaça o protagonista, você acha que ele vai ser um problema maior na trama. Mas não, quando a Paquita sai com ele, ela descobre que ele é um cara que só sabe falar sobre si mesmo e sobre o que eu acho que é futebol americano ou rugby. Ele é tão chato que ela só abandona ele dá de ombros e vai embora do filme, nunca mais aparece. Eu acho engraçado. E claro, os fãs do Peter Jackson sabem que ele gosta de aparecer nos próprios filmes, não é diferente aqui. Ele aparece em uma dessas outras cenas de humor meio deslocadas, que é quando o corpo da mãe tá sendo embalsamado e dá ruim e ele explode em gosma nojenta, e o próprio Peter Jackson tá ali fazendo uma ponta como um assistente de mortuário. Isso tudo faz parte do humor do filme, que usa muito bem os seus exageros, não só nos efeitos e atuações, como eu já mencionei, mas também na direção e na montagem. Uma coisa que acontece uma vez ou outra no filme é que ele coloca um áudio por cima da cena, uma narração de rádio contando uma história ou alguma coisa assim, que traça um paralelo com o que está acontecendo na cena no momento. Isso acontece também com o discurso do padre no velório da mãe sobre morte e ressurreição, no momento em que a mãe está quebrando o caixão e atacando o filho. Mas em questão de direção, o que mais chama a atenção aqui é como a direção de cena do Peter Jackson é impecável. Dá pra entender como ele saiu disso e foi pro Senhor dos Anéis alguns anos depois, porque toda aquela batalha épica, aquela confusão que acontece na casa no final é muito bem filmada. São vários personagens, tanto os que estão tentando sobreviver quanto os zumbis, cada um fazendo uma coisa diferente em partes diferentes da casa, com muita ação, muito efeito, muito prop, muita coisa acontecendo no fundo o tempo todo, e é tudo muito bem equilibrado e fica compreensível. Eu já vi filmes com cenas de ação muito menos elaboradas ficarem impossíveis de entender por causa de uma direção confusa, mas o Peter Jackson aqui consegue fazer uma trecheira absurda com maestria. E é uma direção bem dinâmica também, tem muito movimento de câmera, muito efeito de zoom, muito plano diferente. No começo a câmera acompanha a mãe pela casa, acelerando e diminuindo a velocidade do movimento, e é tudo muito bem calculado. Tem uns planos bem criativos. No final tem esse zumbi que metade da cabeça dele é cortada pra fora e fica deslizando pelo chão da sala. Aí a câmera acompanha a cabeça dele deslizando no final, com uns movimentos muito bons também. Tem umas partes que parecem até um pouco desenho animado. Quando o tio pega 2 facões e começa a atacar os zumbis em um movimento acelerado, ele só fatia um monte de zumbi ao mesmo tempo, e não é nem um pouco realista, mas o filme não se leva muito a sério. O filme não se leva nada a sério, na verdade, né? E tudo isso se encaixa muito bem com o clima trash e debochado dele. E sério, eu acho que tem muita coisa acontecendo nesse filme, ele não para por um segundo. Praticamente toda a cena dele tem pelo menos um efeito grotesco, às vezes vários efeitos grotescos. E ele escala bem, ele começa com uma nojeira mais pontual, que acaba sendo um pouco mais impactante, pra no final, quando você já acostumou com o gore, ele fala, então vai ter gore pra caramba. E vira uma confusão generalizada que é muito boa. Acho que a cena mais clássica de todas aqui talvez seja realmente o massacre do cortador de grama, que o cara mata todos os zumbis na sala. Quando a cena acaba, a casa tá toda vermelha de sangue falso, os personagens estão todos vermelhos de sangue falso também, tá tudo vermelho de sangue falso. E esse é um filme que tem um final feliz meio sem noção, né? Porque a casa pega fogo, os protagonistas conseguem escapar, mas as autoridades chegam pra apagar esse fogo. E o que as autoridades vão encontrar dentro dessa casa, né? Os restos mortais decepados, destruídos de pelo menos umas 40 pessoas. E o único suspeito ali é o protagonista, né? Mas felizmente o filme acaba e rola créditos e a gente nunca precisa saber o que acontece depois disso tudo. Mas é isso, Fome Animal é um surto de um filme que é muito bom, é muito divertido, eu gosto bastante dele. Tem muita coisa acontecendo aqui, é muito efeito diferente, muita técnica diferente, muito estilo diferente misturado. E é uma doideira só, que é por isso que ele é um grande clássico do trash. E vamos encerrar nossa nota então, é um filme muito ousado, um filme muito bom. E é isso, pessoal. Até a próxima.